Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 8, versículos 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. A primeira leitura da missa de hoje traz, de modo resumida, a famosa história dos 3 jovens judeus que viviam na Babilônia e não quiseram prestar culto a uma estátua feita a pedido do rei Nabucodonosor. Vejamos de modo mais completa esta bonita história. Ela está no capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Livro de Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 60 côvados de altura e 6 de largura e erigiu-a na planície de Dura, na província de Babilônia. Depois convidou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juristas, os juízes e todas as autoridades das províncias a comparecerem à inauguração da estátua. Assim sendo, reuniram-se todos eles para a inauguração da estátua, diante da qual todos permaneceram de pé. Então foi feita por um arauto a seguinte proclamação: Povos, nações, gentes de todas as línguas, eis o que se traz a vosso conhecimento. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, vós vos prostrareis em adoração diante da estátua de ouro ereta pelo rei Nabucodonosor. Quem não se prostrar para adorá-la será precipitado sem demora na fornalha ardente. Assim, logo que as pessoas ouviram o som da trombeta e dos outros instrumentos de música, prostraram-se todos, povos, nações e gentes de todas as línguas, em adoração diante da estátua. Nesse mesmo momento, alguns caldeus aproximaram-se para caluniar os judeus. Dirigiram-se ao rei Nabucodonosor. Tu mesmo, ó rei, proclamaste por edital que qualquer homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, teria de prostrar-se em adoração diante da estátua de ouro, e quem se recusasse seria precipitado na fornalha ardente. Pois bem, há aí alguns judeus a quem confiaste a administração da província de Babilônia, Sidraque, Misaque e Abdênago, os quais não tomaram conhecimento do teu edito, ó rei. Não rendem culto algum a teus deuses e não adoram a estátua que erigiste. Nabucodonosor, dominado por uma cólera violenta, ordenou o comparecimento de Sidraque, Misaque e Abdênago, os quais foram imediatamente trazidos à presença do rei. O rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abdênago, que não prestais culto
a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdênago responderam ao rei Nabucodonosor: não há necessidade de te respondermos sobre isto. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra eles, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdênago e os lançaram na fornalha de fogo ardente. Esses homens foram então imediatamente amarrados com suas túnicas, vestes, mantos e suas outras roupas e jogados na fornalha ardente. Mas os homens que, por ordem urgente do rei, tinham superaquecido a fornalha e lá jogado Sidraque, Misaque e Abdênago, foram mortos pelas chamas no momento em que eram precipitados na fornalha os 3 jovens amarrados. Ora, estes passeavam dentro das chamas, louvando a Deus e bendizendo ao Senhor. E um anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: porventura não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse este: mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de Deus. Dito isto, Nabucodonosor, aproximando-se da porta da fornalha, exclamou: Sidraque, Misaque, Abdênago, servos de Deus Altíssimo, saí, vinde. Então Sidraque, Misaque e Abdênago saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, em grupos à volta, verificaram que o fogo não tinha tocado nos corpos desses homens, que nenhum cabelo de suas cabeças tinha sido queimado, que suas vestes não tinham sido estragadas e que eles não traziam nem indício do odor de fogo. Nabucodonosor tomou a palavra. Bendito seja, disse, o Deus de Sidraque, de Misaque e de Abdênago. Ele enviou seu anjo para salvar seus servos, os quais, depositando nele toda a sua confiança e transgredindo as ordens do rei, preferiram expor suas vidas a se prostrarem em adoração diante de um Deus que não era o seu. Em consequência, dou ordem que todo homem pertencente a qualquer povo, nação ou língua, que ousar falar mal, seja o que for contra o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, seja despedaçado e sua casa reduzida a um montão de imundícies, porque não há outro Deus capaz de realizar uma libertação assim. Que impressionante é esta história! Como Deus abençoa a fidelidade de um filho que obedece e não transgride as suas leis. Obedecendo às suas leis, seremos sempre livres e até livres de cadeias humanas, como os 3 jovens, caso seja conveniente, e alcançaremos a liberdade eterna no céu. Jesus no Evangelho nos fala que o pecado, as transgressões das suas leis nos escravizam agora e, se não nos convertermos, para toda a eternidade. Jesus nos ensina que vale a pena ser fiel a Deus até as últimas consequências. Com a aproximação da Semana Santa, lembraremos que o próprio Cristo será preso e morto na cruz. Mas ele foi preso e morto apenas porque quis, por nosso amor, pois ele é o detentor da liberdade, da salvação, da vida.
somos também convidados a olhar para a cruz e não temer seguir Jesus, que nos liberta de toda escravidão. Vale a pena. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.